Primeiramente, eu devo admitir que, conceitualmente e filosoficamente, a perspectiva que o pastor Sérgio defende, que é defendida por muitos cristãos, ela eu diria que em termos teórica, filosófica, logicamente possível. Ela tem uma logicidade, isso eu não nego de forma alguma. Em que pese essa possibilidade interpretativa, em termos até lógicos ou filosóficos, poder existir e ser empregada, eu vejo problemas para situá-la no texto bíblico, devido a alguns textos que, eu não sei se agora ou depois, poderemos citar e desenvolvê-los. Eu acho que isso está razoavelmente claro nas Escrituras. Razoavelmente claro, Vailate. Deixa eu pensar um pouco. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje continuamos a nossa análise, das contribuições de Carlos Augusto Vailate ao debate a respeito da natureza do inferno em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Esse, se eu não me engano, é o quinto vídeo ou sexto vídeo da série a esse respeito. E hoje eu gostaria de questionar uma questão que, de certa forma, é particular do Vailate, que tem a ver com a sua honestidade intelectual, que inclusive será reconhecida e louvada aqui até uma certa extensão, e que, por um outro lado, tem que ver com questões de metodologia mesmo, de estudo, de exposição dos textos, dos temas e tal. E aí eu vou questionar um pouquinho até onde o Vailate realmente é uma pessoa intelectualmente honesta. O objetivo não é, de forma nenhuma, lançar sobre o Vailate a pecha de ser uma pessoa desonesta intelectualmente, mas sim tentar forçar um pouco os limites relativamente a questões de interpretação, para a gente averiguar se a gente pode dizer que o Carlos Augusto Vailate é plenamente honesto nas suas argumentações intelectuais, ou se não, e o que ele deixa de fora, e o que ele não explica, e o que ele não diz, que daqui a pouco poderia ser importante para demonstrar que as coisas talvez não sejam tão simples como ele coloca no debate. Isso é importante da gente identificar, porque senão a gente pode ter uma aparência de honestidade intelectual, negando o seu poder e a sua essência no âmago da questão. E acho que é bem importante a gente identificar isso, também não meramente como exercício de tentar avaliar a pessoa do Vailate, mas sim, de fato, a gente pensar em como que funcionam as argumentações e o que significa ser ou não ser intelectualmente honesto. E já de antemão deixo claro, ser intelectualmente honesto não quer dizer concordar comigo. É plenamente possível uma pessoa ser honesta intelectualmente e discordar de mim. Não é esse o padrão, a régua de medida para dizer se uma pessoa é honesta ou não. Não, todo mundo que concorda comigo é honesto intelectualmente, todo mundo que discorda é desonesto. Não. Essa não é uma forma correta de colocar as questões. Inclusive, esse tipo de pessoa que vê as coisas nesses termos acaba tendo mais que buscar um psiquiatra e não realmente um esforço de análise hermenêutica dos discursos e das questões intelectuais do estudo da Bíblia, que fique bem claro. Mas então vamos lá, vamos trabalhar um pouco essa questão, que acho que por detrás dela, apesar dela ser um pouco incômoda, por isso que eu estou cheio de pisando em ovos aqui, cheio de não me toque, porque eu realmente de fato não quero ofender o Vailate em momento nenhum, nem do que falei antes, nem do que vou falar agora, nem do que vou falar depois. Eu acho que a gente precisa colocar aí o dedo em algumas feridinhas aí em relação a esses pontos. Então a primeira coisa de todas que eu gostaria de dizer é o seguinte: o Vailate, através da sua argumentação, pelo menos em certo sentido e até um certo ponto, ele demonstra uma honestidade intelectual fora do comum no ambiente da apologética ou dos debates cristãos no Brasil. E eu acho que isso tem que ser identificado. Isso também não é feito para massagear o ego do Vailate, também esse não é o objetivo. Mas acho que isso é extremamente legal da gente identificar e da gente louvar e da gente agradecer a Deus por isso, porque o Vailate é capaz de dizer algumas coisas
que lhe colocam num time totalmente oposto ao time de um Elias Soares da vida, ao time de um João Flávio Martinez da vida, que são pessoas que não se importam com a verdade. O que importa é a narrativa pró ou contra determinados grupos e tradições religiosas. Então, é a favor dessa apologética porca, né, do mundo evangélico, anti-adventista, e qualquer argumento que se puder fazer contra os adventistas para, de alguma forma, justificar essa apologética porca, é louvada por esse tipo de pessoa, né, etc. e tal. Inclusive o próprio Carlos Augusto Vailate, naquilo em que se passou a impressão dele ser uma pessoa superior aí no debate com o Sérgio Monteiro, aí essas mesmas pessoas vão lá e levantam a bola do Vailate, olha que coisa maravilhosa e etc. Mas essas pessoas talvez, além de não entenderem o que o Vailate diz, não serem capazes, inclusive, de identificar onde é que ele está errado, como a gente está demonstrando aqui claramente, eles parecem que não param para pensar em algumas questões muito interessantes. Olha o que o Vailate disse, a gente destacou aí no comecinho, no trecho do vídeo que a gente separou do debate. Ele diz assim, que a perspectiva que o pastor Sérgio Monteiro defende, e que é defendida por muitos cristãos, é teórica, filosoficamente e logicamente possível. Ela tem uma logicidade, eu acho uma palavra meio prolixa para esse contexto, né? Tem lógica, e isso eu não nego de forma alguma, diz Carlos Augusto Vailate. E essa admissão de lógica na posição contrária, de possibilidade teórica na posição contrária, é extremamente interessante nesse tipo de contexto, né? Veja que o Vailate, por exemplo, ele diz que a posição defendida pelo pastor Sérgio é defendida por muitos cristãos, inclusive mantendo uma postura, pelo menos aparentemente dentro do debate, que vai no oposto de muitas pessoas que querem debater com os adventistas e querem dizer assim, olha, os adventistas são uma seita que tem posições teológicas absurdas e esdrúxulas que só eles têm porque eles creem na herege da Ellen White, não sei mais o quê. E tipo assim, como se tudo que os adventistas pensassem pudesse ser explicado nesses termos, e todos os cristãos ortodoxos verdadeiros discordam dos adventistas. Veja que não é essa a retórica do Vailate. A retórica do Vailate é que a posição defendida aí pelo Sérgio Monteiro, posição adventista, ela é possível e ela é defendida por muitos cristãos. Ela é possível em termos teóricos, filosóficos e lógicos, né? A posição tem lógica e ele não gostaria de negar isso de forma nenhuma. Então isso é muito legal. A gente nunca ouviria um Elias Soares, um João Flávio Martinez ou tantos outros aí, apologetas de fundo de quintal, dizer alguma coisa assim no contexto de um debate com o adventista. Não, existe a possibilidade teórica que Moisés ressuscitou, existe a possibilidade teórica que a gente deve aguardar o sábado, existe a possibilidade teórica que Ellen White foi uma profeta com dons espirituais usada por Deus, existe uma possibilidade teórica de que o adventismo seja uma igreja cristã genuína, a despeito aí problemas ou das dificuldades ou das discordâncias, né? Inclusive existe discordância interna em todas as igrejas e entre todas as igrejas entre si. O adventismo não é exceção em relação a nada disso. E nenhuma outra igreja que fale mal do adventismo também é exceção em relação a essas coisas, né? Então o que acontece? Você nunca vai ver essa grandeza da maioria dos tais apologetas. Então a gente agradece muito a postura do Vailate, ficamos muito felizes. Isso também não estou querendo dizer que o Vailate concede a possibilidade teórica a todos os pontos aqui que eu mencionei, a ressurreição de Moisés, a guarda do sábado, ou o juízo investigativo, ou 1844, ou qualquer coisa aí das posições adventistas sobre Ellen White, ou sobre a Bíblia, ou sobre qualquer coisa, tá? Não é esse o ponto. O ponto é que no debate específico de 2 Pedro capítulo 2, o Vailate diz que a posição adventista tem uma determinada lógica, tem uma determinada coerência teórica e filosófica que ele não nega. Poxa, eu acho isso assim de uma grandeza
Muito legal e agradeço muito a Deus assim por esse tipo de postura. Entretanto, aí começa um pouco do meu questionamento de até onde vai essa honestidade intelectual do senhor Carlos Augusto Vailate, especialmente diante de alguns questionamentos que surgem num contexto como esse, né? Então, vamos lá, na continuação do seu argumento, ele diz assim que em que pese essa possibilidade interpretativa, em termos lógicos ou filosóficos, ele vê um problema para situar essa interpretação no texto bíblico, tá? E aí ele diz, devido a alguns textos que podem ser citados e desenvolvidos, que estão razoavelmente claros lá na Escritura, na direção da defesa, né, da sobrevivência da alma imaterial, imortal, a morte do corpo, nos contextos aí de estado intermediário, né? Um pouco dessa discussão aí. Inclusive, eu até cortei a parte que ele fala disso no vídeo que eu coloquei na introdução, porque eu já tinha falado sobre isso quando eu falei da antropologia equivocada do Carlos Augusto Vailate, tá? Então, é esse contexto aí que ele coloca aquele trechinho daquele vídeo lá, aquela fala, e aí eu já discuti um pouco dela para vocês e com vocês, então eu não quis repetir aqui para a gente não ficar chovendo no molhado, beleza? Então, o Carlos Augusto Vailate está dizendo que existe uma hipótese, uma teoria, uma filosofia e uma lógica por detrás do que o Sérgio Monteiro está defendendo, ali o Adventismo está defendendo, ou o representante naquele debate, naquele contexto da fé adventista está defendendo, mas ele diz que não consegue situar isso muito bem no texto bíblico, porque existem alguns textos que dão a entender, na cabeça do Carlos Augusto Vailate, que existe aí alma imortal, que existe aí um sofrimento no inferno da parte de quem desencarna e não está salvo no tal estado de desincorporação e sei lá o quê. Então a posição adventista ela está equivocada e ele vai defender essa posição imortalista do inferno, de tortura logo após a morte, sei lá mais o quê. Aqui a partir de 2 Pedro. A gente já tem desconstruído muitas das argumentações do Vailate, estamos indo devagarzinho, e agora a gente vai começar a pensar até onde vai a honestidade intelectual dele pelo seguinte, pensem comigo, tá? Se realmente o Carlos Augusto Vailate vê um sentido lógico e filosófico na posição contrária à que ele mesmo mantém, qual é a dificuldade dele em admitir que a teoria contrária a dele faz sentido linguístico e, portanto, bíblico? Essa é uma pergunta que você precisa entender onde é que eu quero chegar. Veja o seguinte, o Carlos Augusto Vailate é um cristão que crê na Bíblia, o Sérgio Monteiro é um adventista que crê na Bíblia, e agora eles vão discutir entre si e o Carlos Augusto Vailate diz assim, olha, essa posição desse outro cristão aí, o Sérgio Monteiro, ela faz sentido em termos lógicos e filosóficos, mas eu tenho dificuldade de situar essa visão no texto bíblico. Mas veja bem, se a posição do Sérgio Monteiro fosse impossível de ser coerente com o texto bíblico, em última instância, eu é que veria com muita dificuldade o Carlos Augusto Vailate ver sentido, lógica nesta visão, se realmente ela fosse impossível à luz da Bíblia. É como algo do tipo assim. A Bíblia inteira prega que Deus existe. Aí alguém pega lá o Salmo 14 e isola aquela frase, não há Deus, para pregar que a Bíblia ensina o ateísmo. E aí alguém diz, eu vejo lógica nessa posição. Não, essa posição não é lógica. Porque essa posição ignora o fato de que quem diz que não há Deus é o ímpio no seu coração. Então o contexto deixa claro que a frase não há Deus não é uma verdade bíblica, mas é o quê? Uma convicção do nécio, do estúpido, do ignorante, do descrente que ele faz no seu próprio coração e que a Bíblia deixa isso claro ali, certo? Então você não pode dizer que aquilo tem lógica ou aquilo é uma possibilidade interpretativa se ao final das contas aquilo nega de fato a palavra de Deus. Então, quando o Carlos Augusto Vailate admite que a posição adventista, enfim, ela tem lógica, ela faz sentido, ela tem coerência, pelo menos em termos filosóficos,
mais cedo ou mais tarde ele vai ser confrontado com a ideia de que então existe a possibilidade desta interpretação estar de acordo com o sentido do texto, e se está de acordo com o sentido do texto, é bíblico, especialmente porque estamos tratando do texto bíblico, né? Então, até onde vai essa honestidade do Carlos Vailate? Se fosse absolutamente claro que a posição contrária à dele fosse impossível em termos da leitura bíblica, dos textos bíblicos e tudo mais, não poderia se dizer que essa posição tem lógica, é teoricamente possível, ele fala, né, de possibilidade interpretativa e tudo mais, beleza? E o Carlos Augusto Vailate tem que ler isso, tem que entender isso, tem que admitir isso, de outra forma as palavras começam a perder o sentido no contexto do debate. E aí vem um pouco da minha dúvida. Quais são as convicções do pastor Sérgio Monteiro e dos muitos cristãos que pensam como ele, que de alguma forma o Carlos Augusto Vailate vê que tem lógica, que tem sentido, que é uma possibilidade interpretativa, mas que o Carlos Augusto Vailate não considera como a melhor interpretação, enfim, em nome de outros textos aí que o Carlos Augusto Vailate pretende enxergar na Bíblia, alma imortal, alma que sai do corpo, em forma de tipo um aspecto imaterial que sobrevive à morte do corpo, essas coisas todas, né? Coisas que a gente não encontra na Bíblia em lugar nenhum. Mas quais são essas convicções aí do Sérgio Monteiro que, em tese, são possibilidades interpretativas, né? Então, eu assim, como eu já expliquei para vocês, eu não vi as contribuições do Sérgio Monteiro, então não sei se eu vou falar alguma besteira aqui, mas eu vou dizer que provavelmente o Sérgio Monteiro, sendo um adventista, vai defender algo como do tipo assim, que 2 Pedro capítulo 2, verso 4, quando fala de inferno, não fala desse inferno da imaginação popular, que é o lago de fogo, lá na última instância, onde as pessoas serão torturadas, e o diabo e os demônios torturados eternamente, e etc. Inclusive, como a gente demonstrou, esse é o conceito de inferno do Carlos Augusto Vailate, ele está em contradição com 2 Pedro 2,4, que aparentemente demonstra um local provisório onde os anjos foram lançados no contexto lá dos abismos de trevas. Então, o conceito do Carlos Augusto Vailate já é incoerente com o texto em si, então provavelmente o Sérgio Monteiro defendeu algo nessa direção, de que esse inferno aqui, esse tártaro aqui em 2 Pedro 2,4, não é esse inferno definitivo da última instância da imaginação popular, e, enfim, ok. Então, na verdade, esse inferno seria algo como uma prisão, numa cadeia de circunstâncias, um estado de espírito no qual os demônios foram lançados após a queda, que inclusive é referido como o inferno, né? Como, por exemplo, quando a Bíblia diz em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é as portas do inferno? É inclusive a obra do diabo, dos demônios agindo para destruir a igreja, para perseguir a igreja, e essa obra não iria prevalecer contra a igreja, né? Então, nesse caso, o termo inferno refere-se à comunidade de Satanás e os anjos, né? Quando a gente fala assim, o inferno se levantou contra Cristo, o diabo, seus anjos, queriam lá maltratar, destruir, tentar ele a ser infiel ao Pai, essas coisas todas, né? Então, quando se diz que os anjos foram lançados no inferno, eles foram lançados nesta condição de trevas inclusive em comparação com a sua condição anterior, muito superior, que refere-se inclusive a um estado deplorável, né, de maldade, de malícia, de vaidade. Se isso envolve ou não algum tipo de dor, é uma discussão um pouco difícil pela natureza dos anjos, e como é que é isso e como é que não é, e caso eles estivessem presos, tipo num lago de fogo, torturados, por que alguns estão soltos e outros estão presos, pelo menos é o que se infere a partir da ação do diabo e dos anjos no mundo, né? Como é que eles podem estar ao mesmo tempo lá jogados no lago de fogo, sendo destruídos e torturados e sei lá mais o que, e ainda estar agindo, tentando contra Cristo, no ministério de Cristo e tudo mais, né? Então, mais cedo ou mais tarde, as narrativas aí, quando você pressupõe esses conceitos imortalistas, começam a não fazer sentido, e quando você começa a ter uma visão um pouco
vamos pensar assim, um pouco mais ampla dos conceitos, onde em certo momento o inferno é o local temporário onde os anjos foram lançados nesse abismo de trevas pela sua condição espiritual em função da queda. E em outro sentido, o inferno é esse lago de fogo definitivo que vai destruir definitivamente e consumir os pecadores e tudo mais, as pessoas e os anjos e o demônio, os anjos maus, ou não, onde serão torturados eternamente. Então você veja, tem dois conceitos de inferno aí. Se você trabalhar o inferno como a comitiva de Satanás e seus anjos, é um terceiro conceito. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente percebe que os conceitos são amplos e nem sempre os conceitos que as pessoas usam se encaixam com aquele texto e aquele contexto que está se pretendendo trabalhar. Inclusive é dentro desse ponto que a gente disse. O conceito do Carlos Augusto Valati de inferno está em contradição com 2 Pedro 2, verso 4. Provavelmente o nosso amigo Sérgio Monteiro disse algo nessa direção para querer dizer que o Valati não estava com a melhor interpretação. Que mais? Provavelmente o Sérgio Monteiro defendeu algo como que a punição referida lá em 2 Pedro 2,9, a despeito de ser no então presente ou depois no futuro, ela não é o inferno da cultura popular, porque ela se refere a pessoas vivas e não a ninguém morto, e etc. E etc. Então, assim, vamos lá. Vamos pensar que o Sérgio Monteiro tenha feito algumas argumentações nessas direções do que eu estou dizendo aqui. E por que o Carlos Augusto Valati diz que essas posições são lógicas, possibilidades interpretativas, mas ele tem dificuldade de enxergar isso na Bíblia? Então, nada melhor do que a gente ler a Bíblia diante de uma crítica desse tipo, né? Então, é difícil encaixar essa visão na Bíblia de uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda? Então vamos dar uma lida na Bíblia, que assim, quem sabe, a gente se ilumina na discussão, né? E aí vamos dar uma passeadinha em alguns textos bíblicos importantes. Então, vamos começar em Gênesis 2, verso 7. E a Bíblia diz lá, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, um ser vivo, e etc. Tá? Então aqui a ideia é que a alma, pelo menos dentro dessa linguagem, dessa tradução, desta ideia aqui, é a junção do corpo animado com o fôlego de vida. No contexto da morte, que inclusive ainda nem existe aqui em Gênesis 2, verso 7, sai o fôlego, também conhecido como espírito em alguns momentos, sem nenhuma conceituação de entidade material, consciente, imortal, como uma alma que sai do corpo, mas simplesmente o fôlego. Então, quando na morte o fôlego é retirado do corpo, o corpo vai voltar ao pó, porque veio do pó, e ali existe a morte da pessoa, a morte da alma, né? Que inclusive é referida na Bíblia em inúmeros contextos. Poderíamos citar aqui texto clássico, né? Por exemplo, Ezequiel 18, verso 18, né? Verso 4, verso 6, enfim. Está tudo lá na palavra de Deus, né? A alma que pecar, essa morrerá. Não existe nenhuma ideia de que a linguagem da alma na Bíblia se refira a uma entidade material imortal, né? Esse conceito inexiste. Os imortalistas tentam impor esse conceito a alguns textos bíblicos, assim como, por exemplo, os próprios espíritas kardecistas, eles tentam impor a reencarnação aqui em Gênesis 2, verso 7. Eles dizem que lá no original hebraico se diz fôlego de vidas, né? E vidas seria um termo plural para indicar as reencarnações. Esse é o tipo do uso que se faz das línguas originais aí por aí, nos contextos religiosos, né? A gente discorda em absoluto desse tipo de leitura espírita, como do tipo de leitura espiritualista do Carlos Valati também, tá? Aí o que diz a Bíblia, né? E aí veja bem, por exemplo, dentro da nossa percepção, então, na Bíblia não existe, desde o livro de Gênesis, nenhuma ideia de que as pessoas são compostas de uma parte material e imaterial, e essa parte material sobrevive à morte do corpo. Inclusive, a continuação do texto em Gênesis 2, lá adiante vai dizer que Deus deu uma ordem para que Adão e Eva não comessem, né, da árvore do jardim,
que estava lá no meio, que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão eles iriam fazer o quê? Morrer. Chega lá no capítulo 5, no verso 5, diz que todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então, Adão comeu o fruto proibido e morreu. Em nenhum momento o texto, por exemplo, em Gênesis 5, verso 5, diz: e morreu a parte material para então libertar a parte imaterial para o mundo dos espíritos ou para o seio de Abraão. Inclusive, Abraão nem existia nesse contexto aqui, não podia ser o seio de Abraão ainda, né, pessoal? E tudo mais, etc. Simplesmente se diz que Adão morreu. Não tem nenhuma ideia do tipo, parte de Adão morreu, a parte física, e parte de Adão não morreu, a parte imaterial, a parte da alma, a parte do espírito. Isso tudo é invenção da cabeça dos imortalistas que leem a Bíblia de uma forma péssima, né? E a gente, inclusive, tem assim, a revelação bíblica específica do que acontece ou não acontece com a pessoa quando ela morre. A gente não está em trevas, a gente não está diante de algo assim que não tem revelação, que é um super mistério, né? A Bíblia é bem clara, né? Eclesiastes capítulo 9. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O morto não está vivo em algum lugar cheio de conhecimento e experiências e louvor a Deus e comunhão com Deus, ou sofrimento lá no inferno, sei lá o quê. Isso é imaginação da cultura popular, né? Inclusive da cultura acadêmica de alguns também que se deixam levar por esses pressupostos imortalistas, né? Aí o que diz mais a Bíblia? Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem terão eles recompensa. Sua memória jaz no esquecimento. Nem memória não tem, né? Amor, ódio e inveja para eles pereceram para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E veja bem, o que perece da experiência das pessoas é o amor e o ódio, é o bem e o mal. Não sobra nem bem e nem mal quando a pessoa morre. Aí vem aquela desculpinha do pessoal, né? Não, mas Eclesiastes não fala do que acontece com a alma quando ela fica desincorporada, no estado intermediário, no paraíso ou lá no inferno, no Tártaro, sei lá onde, né? Mas essas pessoas que fazem esse tipo de aplicação, por causa do termo debaixo do sol, repetido muitas vezes em Eclesiastes, esquecem de que debaixo do sol foi dada uma revelação inspirada por Deus sobre o que acontece não debaixo do sol, mas no além. O que é o verso 10, né, do capítulo 9 de Eclesiastes? No além para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Acabou, não tem conhecimento, não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem comunhão com Deus, não tem sofrimento, é a inconsciência. É o que a Bíblia nos ensina. E isso é muito evidente, isso é muito claro. Aí depois, por exemplo, quando você vai ver as aplicações neotestamentárias dessas verdades que a gente está lendo no Antigo Testamento. Será que no Novo Testamento há uma iluminação para esclarecer essa questão? Vamos dar uma olhada lá. Romanos 5, verso 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Em que momento está dizendo que só metade do homem pecou para que só metade do homem morra e a outra metade imaterial da alma, do espírito, sei lá do que, não pecou e não morre? Em momento nenhum se diz que o homem pecou e o homem morre. E a morte entrou no mundo por causa do pecado, o pecado de um só homem, e todo mundo morre porque todo mundo peca. Não acabou, é simples. Depois do capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Você inclusive pressupor espírito ou alma ou consciência imortal saindo do corpo, é pressupor que o espírito, a alma ou a consciência não tem pecado, né? O que inclusive seria a negação da própria doutrina do pecado original. E aí você vê, por exemplo, alguns outros textos muito interessantes da Bíblia, né, a esse respeito. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 6, verso 15, aliás, verso 14 a 16. Ali se fala da manifestação do Senhor Jesus Cristo, a qual em épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém.
Veja bem, qualquer um que queira ver esse vídeo ou vai lá de forma especial. Quem possui imortalidade natural é só o único, Jesus Cristo. Não tem outro, né? A gente só pode viver eternamente, inclusive, porque ele nos concederá a vida eterna, não porque temos uma alma imortal, somos uma alma de uma natureza imortal, que inclusive teria a implicação que somos uma alma que não tem pecado, né? E etc. Aí você vê, por exemplo, outros textos interessantes e importantes. Tiago, capítulo 5, verso 19 e 20. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Aqui é obviamente que a alma está ameaçada de morte, não existe nenhuma ideia de alma imortal aqui. Então, quando o nosso amigo Carlos Augusto Vailate diz que a interpretação adventista ela é possível, ela é lógica, ela é teórica e filosoficamente plausível, e ele não quer negar isso de modo algum, mas ele tem dificuldade de situar isso na Bíblia, a gente fica com um grande questionamento na nossa mente, né? O que é? O Carlos Augusto Vailate vai querer negar alguns desses textos que foram lidos aqui, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que estão falando exatamente a mesma coisa? Em momento algum, o Novo Testamento está dizendo que a alma é imortal. Acabamos de ler aqui, Tiago 5,20. Salvará da morte a alma da pessoa aí que está desviada, que não sei o quê. Aí, inclusive, para o arrepio dos calvinistas também, né? Aí, quando o calvinista acredita em alma imortal, daí é o ápice da heresia, né? Mas é isso, pessoal. Então, o ponto é o seguinte. O Carlos Augusto Vailate ele tem o direito de ter dificuldade de fazer das muitas revelações bíblicas um todo coerente e tudo mais, e como integrar esses textos todos que li aqui com os textos que os imortalistas gostam de inferir a imortalidade da alma. Sim, ele tem direito a ter essa dificuldade, mas não tem direito de dizer que é difícil encaixar a visão adventista na Bíblia. Pelo contrário, a visão adventista flui da Bíblia, é fiel à Bíblia, justifica a Bíblia, bem interpreta a Bíblia, coloca a Bíblia de forma clara diante das pessoas, que essa ideia de desincorporação da alma imortal que sai do corpo e depois ressuscita e fica lá um tempo ou no paraíso ou no Tártaro ou sei lá onde, é que cria mistificação, é que cria dúvida, é que cria um monte de coisas que não tem base na Bíblia. Por exemplo, a ideia de que a alma é imortal e imaterial. Explica aí para mim onde é que está isso na Bíblia, em lugar nenhum. Em momento nenhum a palavra de Deus ensina esse tipo de coisa. E aí fica a pergunta provocativa, né? Então até onde vai a honestidade intelectual de Carlos Augusto Vailate? Só na hora de tentar dizer que a visão adventista ela é uma possibilidade interpretativa unicamente teórica e lógica, mas não bíblica? Não, a visão adventista é puramente bíblica.